Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Beatriz Bassan e sejam muito bem-vindos de volta ao canal Jornada Animada. E no vídeo de hoje nós temos uma indicação mega especial da Netflix chamada The House, que vai ser uma resenha mega especial, super diferente com vocês, com um convidado também. Estão preparados? Então vem comigo! Sejam bem-vindos de volta a mais uma resenha animada aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um amigo mega especial que se chama David, do canal e também podcast Pinguim Dançarino. Seja muito bem-vindo, David! Então, como a Ana já me apresentou, né, eu sou o David João da Purificação, eu tenho um canal no YouTube no qual eu falo de filmes e séries em live actions, que é o Pinguim Dançarino, e eu também tenho um podcast que é voltado exclusivamente para falar de animação, que também chama Pinguim Dançarino, né? A Ana vive participando lá e finalmente vou poder participar num vídeo na íntegra, assim, no canal dela. Sim, e vai ser maravilhoso ter o David aqui com a gente, porque ele é um crítico incrível para falar de animações. E essa é uma animação muito especial também da Netflix, que eu acho que merece muito ter mais visibilidade aqui, porque eu vi que pouquíssimas pessoas estão sabendo que ela existe, chegou bem no iniciozinho do ano lá na Netflix, que é uma produção da Nexo Studios, que ainda por cima é uma animação de stop motion. Mas vamos aqui fazer uma sinopse bem rapidinha sobre o que é essa animação chamada The House. É praticamente um longa-metragem onde a gente encontra 3 histórias ali que são independentes, porém que se passam numa mesma casa. E, gente, olha, eu acho que é um misto de tensão, alegria, fantasia e muitas coisas reflexivas também, né, David? Sim. É engraçado, né, que, tipo, apesar de serem histórias antológicas, a casa, ela o tempo todo tá nos lembrando, né, o quanto ela permanece enquanto figura, né, e mesmo que em cada curta, assim, tipo, elas sejam, o uso da casa seja diferente, né, tipo, cada curta, ele é meio que um gênero próprio, assim, o tempo todo, tipo, o uso material da casa, né, ele tá sempre remetendo a uma coisa parecida, né, tipo, seja uma ideia de estabilidade, uma ideia de lar e tal, é bem legal, e isso que você comentou de ser tenso, né, é muito legal, tipo, como alguns curtas eles conseguem provocar essas tensões de maneiras diferentes, né? Acho que a gente vai falar melhor disso quando a gente for falar deles individualmente, mas o primeiro vai para uma coisa mais de terror, o segundo vai mais para uma ansiedade social, assim, e o terceiro vai para uma coisa que ela é quase metafísica, assim, né? E tudo, tipo, usando o mesmo corpo de casa, assim. Sim, eu acho muito legal isso, porque eles quiseram criar esse universo ontológico onde quando a gente vê de primeira mão, a gente não sente muito uma conexão entre as histórias, mas sim a conexão que a casa faz com essas histórias, né? Como que cada um tem uma conexão diferente com a casa, e aí sim a gente consegue entender melhor esse universo. Enfim, gente, vai ser um papo bem legal, com muita coisa pra gente poder analisar. Sem contar também, eu queria já falar de cara com vocês que essa animação de stop motion eu fiquei apaixonada, ela é muito legal. Eles gostam de brincar muito com várias estruturas de bonecos diferentes, com muita textura, tem aquela coisa meio que do feltro, ao mesmo tempo parece que é uma casinha de boneca. Em alguns curtas parecem que a casa é gigantesca, outros parece que o aspecto dela é um pouco menor, pra gente sentir um pouco mais preso ali naquela história junto com o personagem. Achei que foram escolhas muito interessantes nessa produção de stop motion, assim, e a animação dos personagens está ao ponto, gostei demais. Nossa, eu também gostei muito, Ana, principalmente, né, tipo, como mesmo a segunda e a terceira história, elas sendo relativamente mais parecidas, né, porque a primeira ela tá lidando com personagens que remetem a pessoas, e a segunda e a terceira você tem animais antropomorfizados, né, mas eu acho que, tipo, mesmo a segunda e a terceira, elas tendo esse visual próximos, assim, em relação a ela ainda consegue se diferenciar bastante, sabe, eu acho que o visual dos gatos, o pelo deles parece que é uma coisa mais curvada, assim, enquanto o dos ratos, assim, no primeiro curta, no segundo curta, ele tem quase um aspecto um pouco mais sujo, uma coisinha mais enrolada, sabe? É bem legal como a gente consegue diferenciar, assim, só batendo o olho também. Então agora, gente, vamos partir para a análise de cada curta, onde cada história tem mais ou menos ali meia hora, 20 a 30 minutos, o que é muito bom, que deu tempo suficiente pra gente conseguir ficar imerso na história, e eles também conseguiram contar muito bem, pelo menos ao meu ver, nos roteiros, a história do início ao fim de cada curta, de cada antologia, e pra mim ficou realmente muito bom. O primeiro deles se chama E de Dentro Ouvia-se Uma Mentira, e esse é o curta que a gente tem ali essa história com seres humanos, onde a gente encontra uma família que tem uma situação financeira complicada
e eles são praticamente super ofendidos e desrespeitados pelos membros da família deles que vão visitar eles lá na casa deles, até que o pai da família, né, o patriarca lá, ele consegue fazer meio que um encontro muito suspeito na floresta e acaba fazendo um acordo onde eles aceitam morar em uma mansão e abandonar completamente a casa deles. E, gente, olha, esse curta me deixou tão tensa que eu fiquei muito nervosa, porque me dava muito umas vibes um pouco de O Iluminado também. Desde o iniciozinho da animação a gente ficava assim, gente, isso aqui vai dar muito errado, mas muito errado, tá tudo errado aqui. Nossa, sim. É engraçado, né? A Ana, ela não é uma pessoa, pra quem não sabe, né? Quem acompanha o lore do canal Jornada Animada, a Ana não é uma pessoa muito de filme de terror. Mas esse curta, na prática, ele é meio que um filme de terror, sabe? Eu acho que se o público que tá vendo a gente, se você tem uma grande familiaridade com os filmes da A24, né? Essa onda do pós-horror aí, que é um terraplanismo aí do cinema de horror, eu acho que se você curte esse tipo de filme, é bem capaz de você curtir esse curta, porque ele também trabalha muito com essa coisa de ser um terror meio de um realismo muito forte, né? O tempo todo, tipo, você não tem um elemento fantástico que ele tá pulando na sua cara na tela, e muito da tensão é construída através da fotografia, né? Às vezes tem quadros, assim, das pessoas simplesmente encarando a outra na sombra, sabe? Isso cria uma atmosfera inquietante pra você. Então vai muito pra esse lado do naturalismo, né? E é um horror que, tipo assim, é um horror que ele vai crescendo na tensão, né? Eu gosto de pensar que cada um dos curtas que a gente vai comentar aqui, né, que compõem o filme, eles têm uma atmosfera bem própria, assim, um paralelo muito direto, assim, na literatura, né? Essa coisa é muito mais esses contos de horror gótico, tipo, de história de casa de fantasma, né? Só que sem o elemento fantasmagórico. O segundo a gente vai comentar ainda, né? Mas ele vai pra uma coisa mais crônica, e o terceiro, quando a gente chegar lá, vocês descobrem. Mas eu também gostei bastante. E ele é realmente um curta que você fica inquieta, assim, quando você tá vendo, né? Tipo, conforme vai sendo apresentada, você tem essa relação de conforto com a casa mais simples. E aí a casa maior, quando você vê, ela quebra, né? Essa sensação de conforto que você tava tendo com os personagens. E conforme você vai adentrando, né? E o fato da casa ficar mudando, isso vai te deixando tão inquieto enquanto espectador, porque parece que tudo que você viu é incerto, né? Fora que, tipo assim, o design de personagem do personagem que é o arquiteto, né, e que ele tá construindo a casa, ele é uma coisa meio assustadora, né, porque você nunca vê ele inteiro, você vê só relances do corpo, você escuta muita risadinha dele pela casa, sabe, porra, é de assustar mesmo. E eu achei muito legal porque meio que é um curta para apresentar a casa, né? Que é o foco principal desse projeto inteiro, né? Então eles gostam muito de colocar uns takes bem interessantes para mostrar o tamanho da casa, como que ela é confusa em todos os seus aspectos, né? Na quantidade de quartos, nos andares. E nesse curta eu achei muito interessante a maneira que eles usaram as crianças também para contar essa história. A gente fica ali acompanhando a Mabel e a Isabel, que é a nenenzinha, para ver como que elas vão sair daquela situação. Eles colocam a gente, né, o espectador, do lado delas o tempo inteiro. E aí a gente vai vendo pela visão da criança o quanto que aquilo ali fica um pouco mais macabro ainda. O que me dá sempre muito nervoso, que eu já tava esperando uma criança possuída já. Só que é muito bom toda essa quebra de expectativa e como que você falou até, de como que eles vão criando todo esse ar de suspense, de terror. Porque é tudo muito macabro, porque eles tentam se acostumar com aquela casa, as meninas desde o início não conseguem se acostumar ali dentro, não se sentem confortáveis, porque do nada mudam a escada, tem construtores bizarros olhando pra elas assim em momentos estranhos, e é muito interessante, é muito intrigante como que os pais, né, das crianças vão ficando completamente cegos pra ficar dentro daquela casa, né? Como se tivessem feito um pacto mesmo, né? Com o demônio. E tem aquela cena, né? Que tipo, eles estão olhando pra lamparina e tal, parece quase um efeito hipnótico que a casa gera neles. E eu gosto muito de como o Curta ainda consegue trabalhar com os elementos de intertextualidade, assim, pra apresentar uns conceitos próprios, né? Por exemplo, aquela hora que a protagonista, ela tá lendo pra irmã mais nova dela, né? Ela lê, tipo, o conto de uma princesa em que ela começou a se perguntar se será que é o povo todo que... Será que ela que está dormindo e o povo todo está acordado, ou é o contrário, né? O povo todo está dormindo e ela sente como se só ela estivesse acordada. O que é um paralelo direto pelo que a protagonista vai passar, assim, ao longo do filme, né, também. E, pô, eu gosto muito, assim, da conclusão, sabe? Eu acho que a gente consegue pensar em vários paralelos animados, assim, do que acontece com os pais dela, né? Pode dar spoiler aqui, Ana? Claro, pode dar sim. Spoiler, gente. Alerta spoiler.
Mas, tá, evitando spoiler, mas, assim, o destino dos pais dela, né, tipo, parece muito um castigo, assim, por uma cobiça que eles tinham desde cedo, sabe? Acho bem legal, assim, como o curta consegue fechar, ao mesmo tempo que ele ser uma apresentação, ele conseguir ser uma história bem fechada, assim, dentro da antologia, né? E ele também funcionar apresentando as casas em diferentes níveis, né? Porque você tem a casa inicial dos personagens, que ela é toda retratada como uma coisa confortável e agradável, né? E depois a casa em que o resto do curta vai se passar, que é essa coisa mais gigantesca e que quase agride, assim, as figuras das protagonistas, são essas figuras pequenas e frágeis. E é muito bom como que a história meio que se encerra na questão de toda esse pacto, assim, a gente vê os pais da Isobel e da Mabel completamente jogando fora, colocando tudo na lareira, destruindo tudo que eles tinham, né, de patrimônio, até mesmo a casinha de boneca das crianças, né, como se eles estivessem, né, até desapegados da própria família, né, pra estar naquela mansão, assim. É muito interessante como que todo esse ar foi construído na animação, e eu gostei até mesmo do design de personagens também, dos bonecos ali, dos personagens, que de início parecia que ia ser algo muito difícil de animar expressões, mas eles conseguiram lidar com tudo isso muito bem, mesmo com os olhos super pequenininhos, eles conseguem fazer uns momentos que as pessoas estão super espantadas ou vidradas em alguma coisa. Realmente ficou uma direção com fotografia e história muito interessante. Vamos agora partir para o segundo curta desse filme, que se chama Perdida Está a Verdade que Não Pode Ser Conquistada. E nesse curta a gente vê mais ou menos uma história que se passaria nos dias atuais, parecido com o nosso presente, porém com animais, com ratos. Não temos mais seres humanos agora a partir desse momento do longa-metragem, onde a gente acompanha a história de um rato que tá ali dando a vida e muitos rios de dinheiro do seu investimento para poder reconstruir a casa, para poder vender para outras pessoas e então constituir o seu negócio. Mas vender essa casa é algo que está longe de se tornar realidade, e eles conseguem trazer todo um traço cômico, ao mesmo tempo que pitadas de suspense também, que me deixaram bastante tensa. Esse segundo curto, né, eu acho que ele consegue trabalhar bem a comédia, assim, e esse elemento de tensão que ele vai ganhando pro final, né, mas eu acho que diferente do primeiro, no que você sentia muito que ele trabalhava com signos, né, iconografias do horror, né, até em questão de ritmo. Eu acho que o segundo se diferencia muito por ele ser essa coisa meio Nelson Rodrigues, no sentido de ser uma coisa crônica, ou talvez pensando num paralelo mais direto, né, bem a tipo de literatura do Kafka, onde você tem esse elemento de estranheza, né, só que essa estranheza, ela tá lá para fazer uma alusão direta a uma crítica que o autor tem para o sistema de trabalho e tal, ou para a sociedade contemporânea, né? Eu gosto de como esse curta ele usa, assim, a figura não só dos ratos, né, mas dos insetos também, que acho que é tido como uma praga em casa, e aí meio que já sou como uma hipocrisia natural, né, quando você tá vendo, porque é o rato, né, tentando se livrar dos insetos, porque vê ele como praga, né, Sim. E a gente, enquanto espectador, tem essa visão do rato enquanto praga, mas eu acho que, tipo, isso vai ganhando mais camadas, assim, conforme o curta vai passando também, né, porque se a gente for parar pra pensar, no fim, o que acontece nesse curta, ele é muito uma narrativa de alguém que se dedica demais para um trabalho que, obviamente, não valia a pena, né? Ele tá sendo o tempo todo lembrado disso, só que ele tá, não, eu investi a minha vida inteira, então tem que valer a pena. E aí, no fim, tipo, ele meio que regressa a um estado primitivo da qual a natureza dele faz parte, né? Acho bem legal. Nossa, e é muito louco ver esse curta, e durante toda a narrativa dele é muito legal que a gente vê praticamente um monólogo, né? A gente tá só acompanhando o rato ali, o protagonista, durante uma boa parte do tempo. A gente vê todo o caos que ele tá enfrentando para tentar reconstruir essa casa ali sozinho, fazer toda a reforma. A gente vê pequenas ligações ali que é muito interessante, inclusive, prestar atenção nelas, para toda uma cartaz e um plot twist que vai ter ali no finalzinho da história, né, de toda a relação que a gente acha que é construída ali pela fala do personagem. E aí ele se depara com essa infestação de insetos, que inclusive tem uma cena que, olha, deu de 1000-0 no Cats em questão de musical. Que cena maravilhosa dos insetos, muito, muito boa. E ele não consegue se livrar daqueles insetos e os visitantes são estranhos, meio bizarros. E aí a gente vê toda essa troca interessante, assim, de que ele tenta se enturmar com os visitantes para ver quem que vai comprar a casa. E aí os visitantes que acabam escolhendo, pelo menos assim, ao meu ver,
são os próprios insetos, né? Tanto que eles têm toda uma forma, modelagem de personagem completamente diferente dos outros ratos que a gente tinha visto na animação até então. E realmente é uma mistura de comédia, que tem momentos que são bem divertidos, assim, de assistir. Mas aí a infestação vai piorando, e quando esses visitantes chegam, o clima de suspense vai aumentando aos poucos. Eu gostei demais de como que eles conseguiram construir essa dinâmica. Aliás, você comentou essa cena musical, né? Eu acho legal porque ela ilustra um momento que o personagem começa a ter um contato maior, assim, né, com os elementos naturais, que no caso são os insetos, e que isso depois vai reverberar na vida dele, né? E eu também gosto bastante como, por exemplo, na parte final, assim, em que você vai tendo essa conotação, né, dos personagens, ele meio que negligenciarem essa natureza deles, né, tipo, eles estão vestidos de roupas e tal, mesmo sendo ratos, mas aí, tipo, no momento que final do curto em que eles estão destruindo a casa, você vê que, tipo, o formato do corpo deles, ele emula o que seriam os insetos, né, então o curta assumindo que a partir daqui eles voltaram pro estado primitivo, e, cara, eu adoro, assim, o protagonista desse curta, sabe, o fato dele ser super ativo o tempo todo, ele achando que ele vai conseguir ganhar. Eu gosto de quando ele tá tentando convencer o público a comprar a casa, porque você percebe que tem muito um requinte de uma classe que ele tem que emular. Não, isso aqui é um piso que ele é grego, sabe, então é o clássico com o sofisticado e tal. E eu acho muito legal o quanto isso acaba voltando pra ele, né, enquanto personagem, a partir do momento que a gente descobre também que as ligações que ele fazia, né, a gente não vai dar spoiler, elas têm um outro sentido que não que a gente esperava, né, ele é meio que um anti-herói clássico da literatura, no sentido de que ele tá muito ligado à mediocridade, né, por mais que ele tente fugir dela, assim. E agora vamos partir para o terceiro e último curta desse longa-metragem do The House, que se chama Ouça Novamente e Busque o Sol. Nessa animação, a gente encontra uma gata que se chama Rosa, que ela agora é a nova proprietária da casa, que a gente conhece durante todo esse longa-metragem, e ela tá ali tentando reformar a casa, porque meio que parece que é um futuro apocalíptico, onde teve uma grande inundação, onde tudo tá debaixo d'água, ou prestes a ficar debaixo d'água, né? E aí ela tá ali tentando fazer várias reformas, tentar melhorar a casa, enquanto ela tá tentando cobrar os seus inquilinos o aluguel. E os inquilinos são bem peculiares e estão tentando, né, criar um novo ponto de partida na vida deles devido à inundação. E esse curta, eu achei ele bem interessante por ele ter uma pegada bem diferente dos outros. Enquanto eu tava assistindo, eu já tava esperando algo macabro, um suspense muito grande. E ele consegue fazer uma quebrada muito legal, desde as suas cores também, que a gente vê que é uma paleta de cores muito mais calmas, até mesmo por causa da inundação, então a gente vê muita névoa, muitos tons claros ali em muitos momentos da animação. E ele também consegue trazer um ar de introspecção também pro curta, que ficou muito interessante para ter toda essa quebra narrativa. Mas se passando dentro da casa, é claro. Não, e é legal que, tipo, você vê que a casa ao longo dos curtas, né, ela é usada como veículos diferentes, assim. No primeiro, a casa tem esse papel de ser um corpo de filme de terror, né, ela é praticamente um monstro, assim, conforme você vai vendo. No segundo, ela é um veículo para a ascensão social do personagem, né. E aqui no terceiro, ela é muito mais relacionada a uma estabilidade emocional, assim. E eu gosto muito de como o curta lida, nesse sentido, com os personagens, né? E com os aspectos emocionais dele. Pô, a Rosa, assim, eu achei ela uma personagem excelente, sabe? Essa inquietação que ela tem de não conseguir ficar parada e tá sempre tentando reformar a casa por ser um lugar que ela criou memórias afetivas. Aliás, tematicamente, eu e a Ana gravamos recentemente aí sobre Flea, que é um filme excelente, e lá ele também constrói a casa, né, enquanto esse signo de conforto, assim, pro personagem, né, enquanto lá no Flea a casa, ela tem esse papel de que ela é para onde você leva, aqui nesse curta a gente percebe que a personagem, ela tem que aprender a lidar com isso, sabe, de que a casa que ela busca, no fim, é uma casa emocional que ela tem que construir, não exatamente a casa física, né, tem até uns diálogos que evidenciam isso, tipo, ela tá falando com o personagem, ela fala, não, eu quero a casa para me construir memórias felizes e lembranças e tal, então a gente vê que, tipo, o que ela quer ter na casa, ela já tá tendo, entendeu? Ela só não aprendeu a reconhecer ainda. Puta, eu adoro, assim, os coadjuvantes também desse curta também. Aquele gato preto, assim, que é o vizinho dela, que ele pesca e dá pra ela. A vizinha dela que é jovem mística, que paga ela com cristais, sabe? E até o
o bicho grilo que entra depois, que é aquele gato mais peludo e tal, que ele é como se fosse um hippie, assim. guru. Eu gosto bastante como cada um contrasta do seu jeito, assim, a personalidade mais séria e metódica da protagonista também. Não, e é muito legal também porque eles fazem toda uma metáfora de que ela tem muito medo de mudanças também, né? Então a inundação tá ali praticamente comendo a casa dela e ela tá tão cega de que ela quer construir, realizar esse sonho de reformar a casa pra enfim ser feliz, que ela não consegue ver as coisas ao redor dela, sabe? É muito forte isso, assim. E que ela tinha esse medo da mudança, né? A gente vê os inquilinos dela querendo se mudar para poder, né, construir um barco e partir para um novo ponto da vida deles. E ela completamente empacada porque ela não queria aceitar que a inundação estava acontecendo, que tinha outras coisas mais importantes além da reforma, né, que ela queria fazer na casa dela, né? Porque se ela ficasse parada, por exemplo, a inundação poderia tomar a casa dela toda e ela poderia morrer afogada, por exemplo. Então eu achei muito legal que eles fazem toda essa questão de medo da mudança e de como que ela tem que aproveitar e enxergar melhor as coisas ao redor dela. Realmente é um curta muito interessante, acho que foi um dos meus favoritos da animação inteira. Porque eu gostei demais dos personagens, acho que todos eles são muito engraçados, são muito interessantes, assim. Que nem você falou, toda a relação que ela cria com eles e todo momento de epifania que ela tem para tentar finalmente abrir os olhos e enxergar o quanto que é necessária a mudança e da questão da estabilidade e conforto emocional dela. Ela vê que durante muitos momentos que ela estava ali reclamando ou só focada no seu mural ali de planos de reforma, ela poderia estar vivendo com os amigos dela, com seus vizinhos, assistindo TV, rindo, dançando, cantando. Então é muito legal como eles conseguem construir todo esse aspecto, né? Toda essa energia da animação, ao mesmo tempo que o roteiro quer mostrar pra gente que talvez ela pode ser ludibriada de alguma forma, a gente fica meio com receio do que tá acontecendo ali, os movimentos, né? Porque a gente vai pensando, nossa, as pessoas não estão pagando aluguel pra ela. Aí agora chegou o guru lá, que vai ficar infiltrado lá sem pagar nada, o que vai acontecer, né? Então eu acho muito legal como que eles vão revertendo a nossa maneira de assistir o filme também, porque a gente já tá viciado em enxergar o mundo daquela forma que ela vê, sabe? Então achei muito legal quando ela abre os olhos, a gente abre os olhos também. Achei muito, muito legal toda essa reflexão da animação. E eu acho legal, assim, né, acho que pra fechar, assim, sobre esse curta, o quanto ele consegue se diferenciar dos outros dois no sentido de que ele é mais um estudo psicológico, assim, da protagonista, né? Eu gosto bastante da sequência final que você comentou, em que ela meio que dá uma viajada e ela meio que vai por dentro da casa para conhecer os próprios sentimentos, né? Aqui a casa, ela não é só o conforto que ela tá tendo, mas ela passa a ser uma extensão dela, né? Tipo, a gente vê que as reformas que ela faz é o tempo todo coisas para ela conseguir lidar com a casa e para ela conseguir criar boas lembranças, né? Então, tipo, a casa enquanto extensão dela, nada mais justo do que ela poder andar pelos corredores da casa e se lembrar dos momentos que ela se passou com ela, né? E, aliás, eu gosto que o final, apesar dele ser bem literal, né? Porque a enchente vem e aí, no fim, a casa, ela meio que sai, ela vira um barco. Eu acho que ele tem um valor simbólico muito grande, sim, pra personagem, sabe? Que ela entender que ela pode levar a casa pra onde ela quiser, porque a casa não é só o físico, né? Aí esse físico da casa deixa de ser só físico e ele ganha esse valor mais metafórico, assim, pro sentimento da personagem também e como ela vai dirigir a vida dela a partir dali. Porra, achei muito foda. Enfim, gente, é incrível. E agora, depois da gente ter comentado tudo que acontece mais ou menos ali nesses 3 curtas, vamos dar o nosso parecer e falar de algumas reflexões. Eu realmente gostei demais dessa produção. Eu acho que a Nexo Studios fez um trabalho muito bom. Desde a questão da direção, os diretores são muito legais, são muito interessantes. A fotografia é muito legal. A que mais me deixou muito intrigada e tensa foi a fotografia do primeiro curta. Ele tem realmente um aspecto um pouco mais de terror, então eles buscam uma vibe bem interessante na fotografia deles. As outras fotografias também são muito legais. Mas acho que o mais interessante de tudo isso são as quantidades de reflexões que a gente consegue fazer com essa animação. Da gente questionar um pouco do nosso cotidiano, da questão de como que às vezes a gente coloca todo o nosso apego emocional e às vezes também todo o nosso objetivo do que é felicidade em coisas materiais,
que muitas vezes os personagens materializam isso como a casa, né, como algo que vai fazer eles felizes de fato, e a gente vê que tem muitas coisas além disso. Inclusive, se vocês virem uma casa parecida com essa da animação, eu só sugiro que vocês corram, tá? Porque as chances de ter alguma coisa feliz são poucas, tá? A Rosa conseguiu ser uma pequena exceção ali na história, e eu achei muito legal todas essas reflexões realmente que eles fazem ali com o psicológico dos personagens e trazendo várias metáforas assim pro nosso dia a dia. Nossa, eu também gostei assim bastante da coletânea, né? Eu acho que ela é uma das grandes apostas aí. Não apostas que a Netflix não vai lançar isso pra lugar nenhum, né? Mas é um dos grandes acertos aí da Netflix no ano passado, né? Acho que eles deram inclusive muita... Tipo, foi bem conveniente pra eles, né? Porque eles lançaram Sabiá, Sabiazinha, que já é um curta também stop motion, assim, e que foi muito... Eu acho que eu e a Ana comentamos, assim, em lugares diferentes, mas a gente gostou bastante, assim, de todo o lado técnico, né? E do lado de construção, assim, de musical e tal. E eu acho que o The House, ele segue na mesma linha, porque ele tem todo esse primor técnico, né? Que a gente comentou. E isso também vai, esse primor, ele também vai pro lado do desenvolvimento pessoal, assim, de cada curta, né? Cada curta, ele é diferente, né? Ele traz reflexões diferentes, só que eu gosto como, às vezes, essa reflexão, ela tem um elemento mais moral direto, né? Igual no primeiro, ou ela pode ser só meio que uma denúncia social, igual no segundo, ou só, tipo, um questionamento, assim, mais intimista, igual no terceiro, né? Eu acho que a vantagem de você ter antologia e você saber conectar os contos tematicamente, né? Tipo, no fim acaba sendo sempre essa, né? Tipo, a coesão de o que você vai tentar arrancar de cada um dos curtas, né? Tem uma entrevista do diretor acho que é Are You Afraid of the Dark? Que ele fala que ele não queria fazer um filme de antologia porque o problema de antologia é que elas nunca são tão ruins quanto o pior curta, nem tão boas quanto o melhor, mas eu acho que é sempre um mérito, assim, quando a antologia, ela consegue ser estável e ter um mínimo de qualidade, assim, em cada um dos curtas, né? Ainda mais essa que ela consegue ser tão boa, assim, em cada um dos curtas, e eles são tão diferentes entre si, né? Seja através de gênero, através de design de personagem, ou através de temáticas, assim, porra, muito bom. Pois é, eu também achei realmente uma produção muito boa. E eu achei bem interessante também a conexão que eles conseguiram fazer, por mais que sejam histórias completamente diferentes. Eu vi que muitas pessoas até ficaram acreditando muito assim que seja uma história onde a gente vê passado, presente e futuro para conectar essas antologias, além de, claro, se passar na mesma casa. E realmente fazem metáforas incríveis e que vale muito a pena para todo mundo poder conhecer e dar uma chance para essa produção incrível chamada The House. E é isso, gente. Essa foi a nossa resenha especial aqui junto com o David do Pinguim Dançarino aqui no canal Jornada Animada. Eu espero que vocês estejam intrigados, interessados e que vão conhecer a animação The House, que está disponível lá na plataforma da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo ou se já assistiram The House, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa animação e também deixem seu like, se inscreva no meu canal, no canal também do Pinguim Dançarino e também no podcast. Vou deixar o link aqui, tudo certinho nas descrições do vídeo. E também agora, David, pode dar a sua palavra final, dar a sua despedida aqui pra gente. Então, acho que a Ana já adiantou bastante, né? Você pode me encontrar ou no canal no YouTube ou no podcast Pinguim Dançarino, né? Ou se você tiver Letterboxd, que é uma rede social só de filme, eu tô lá escrevendo sobre filmes também. Meu Twitter é @DavidJuan3P. Não deixem de conferir meu trabalho, mas principalmente não deixem de valorizar o trabalho da Ana, uma das poucas youtubers que fala de animação, que não fica tentando produzir conteúdo através de clickbait barato ou tentando vender NFT pra criança, né? Então, valorizem, por favor. Falar de animação já é uma coisa meio difícil, né? Porque são técnicas diferentes e a Ana, ela tá cada vez mais empenhada, assim. Ouçam também as participações dela no Pinguim Dançarino, né? Recentemente a gente voltou com podcast que é semanal e a Ana participou já do nosso programa sobre Flea. Ela vai voltar no futuro aí, então não percam também. Eu adoro, gente. Muito obrigada, David, por topar essa loucura aqui, gente, essa collab virtual, que vai dar tudo certo aqui. Muito obrigada pela sua participação, amigo, e eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa resenha animada. E muito bem, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todo mundo e nos vemos até um próximo vídeo do canal Jornada Animada. Tchau!